Mais uma terça-feira, uma satisfação imensa estarmos aqui falando sobre saúde, falando sobre longevidade, falando sobre doenças do envelhecimento e tirando as dúvidas dos ouvintes. Um prazer imenso, Alexandre, mais uma vez, estar por aqui. Tô beleza, começo de ano, a gente já tá terminando fevereiro, mas passou o carnaval e todo mundo aceita, aumenta as viroses, aumenta as gripes. No caso do idoso, esse é um cuidado específico, ou seja, com possível aparecimento de viroses também nessa faixa etária? Esse período pós-carnaval é bem comum aqui na nossa região as chuvas se intensificarem, ou as chuvas já vinham aparecendo, e com as chuvas vêm os benefícios da agricultura, da pecuária, mas as chuvas também trazem algumas preocupações em virtude de aumentar a transmissão de doenças infecciosas, principalmente as doenças virais, né? As famosas viroses, que podem acometer o trato gastrointestinal, uma virose intestinal, pode acometer o trato respiratório, um resfriado, uma gripe, pode acometer o sistema osteoarticular, como por exemplo a arbovirose, uma virose como a chikungunya. Está se preocupando bastante com a dengue, né? Os números de dengue no país vem aumentado, a incidência em virtude de chuvas lá pelo sul. Por aqui a gente ainda não está com tanto registro de casos, mas a tendência é que esse período do ano com as chuvas, todas essas viroses, elas aumentem, inclusive a própria dengue, a zika, a chikungunya, as viroses intestinais, respiratórias. Todo mundo nessa época está mais suscetível a ter uma virose em virtude do ambiente que fica mais úmido, as chuvas que facilitam a transmissão dos vírus pelo ar, pelos alimentos, até a transmissão indireta pelo mosquito Aedes aegypti, né? Ele se acumula em água parada e as pessoas podem ser infectadas com o vírus da dengue através de criadores de mosquitos nesse período. Então são preocupações que anualmente nesse período a gente deve ter. E algumas coisas a gente tem que ter em mente, principalmente para quem tem idosos em casa, para quem é idoso, para quem cuida de idoso, porque eles são mais vulneráveis a qualquer doença, seja um simples resfriado, seja uma dengue mais grave. Eles têm uma vulnerabilidade de complicar maior, eles têm uma chance de complicar pela própria doença maior, né? Uma gripe pode se transformar numa pneumonia, assim vamos dizer. Uma dengue, ela pode incapacitar o indivíduo, ele precisar internar, hospitalizar mais fácil do que um adulto jovem. Uma virose intestinal pode colocá-lo numa situação de desidratação importante, colocá-lo em situações. E essas doenças, além de complicar os pacientes idosos, elas próprias complicar, elas podem descompensar, ou seja, colocar alguma outra doença fora do controle, tirar a doença do seu controle e descompensá-la. Exemplo, uma doença no rim, ela pode ser complicada por uma virose que desidratou e assim por diante, a pressão ter alterações, o indivíduo ter complicações que outrora estavam controladas no coração, e uma virose dessa no paciente idoso fazê-lo internar por descompensar outra doença. Então, como eles têm doenças crônicas variadas, eles podem ter descompensação. Então, a própria doença a própria virose pode complicar a saúde de um indivíduo idoso, como doenças que ele tem podem descompensar. Os cuidados são aqueles que a gente já, assim, mais ou menos tem em mente. Primeiro, manter o paciente com as doenças controladas. É uma oportunidade de colocar em dia o tratamento das doenças crônicas que ele, porventura, tem abandonado, um tratamento, um comprimido, uma injeção, uma fisioterapia, uma caminhada, colocar em dia, ter o controle dessas doenças, porque se vier a adoecer, ele está com a saúde em dia.
O nível de hidratação, a gente está sempre falando aqui sobre a ingestão de líquidos, seja água, seja suco. Esse período é um período que a imunidade depende também do grau de hidratação. E o indivíduo, quando acometido por uma virose, a primeira medida é hidratar, seja uma dengue, seja uma gripe, seja uma diarreia, é hidratar. Todo mundo vai sair com essa orientação. E se você já se mantém hidratado, você já vai estar um passo à frente para não complicar. Manter-se bem nutrido, bem alimentado, sem excessos ou sem regimes com restrições exageradas, exatamente. E medidas de segurança, vacinas, por exemplo, vacinar todo ano para a gripe, está chegando aí a vacina da dengue, da própria Covid, tá em dia com seu cartão vacinal, ter cuidado na transmissão de indivíduos que estejam infectados, por exemplo, transmissão de viroses respiratórias, se for o caso, não entrar em contato, usar máscara, sempre higienizar as mãos com álcool gel, lavar com água e sabão, isso evita a transmissão de influenza, de Covid, até mesmo de viroses outras. E no caso da dengue, em especial da dengue, da chikungunya e da zika, o repelente. É uma coisa que eu tenho visto pouco as pessoas falarem, está todo mundo focado na vacina e esquecendo o repelente. Usar o repelente, principalmente as pessoas que moram na cidade. É um mosquito urbano, é uma doença urbana, então para evitar a transmissão, telas, uso de repelente, 3, 4 vezes ao dia. É importante nesse período as pessoas estarem atentas e assim evitar ser acometido por essas viroses sazonais que anualmente a gente se depara. Então, beleza, um fato interessante é para aquele idoso com pouca ou nenhuma mobilidade, já com algum declínio cognitivo, e que muitas vezes o cuidador ou o parente percebe ali nele um esmurecimento, uma temperatura um pouquinho mais elevada, um estado febril. Quando é que esse idoso merece, ou em que circunstância ele merece já uma atenção específica? Uma das grandes mensagens para a população idosa nesse período é a identificação. O idoso, ele não tem uma manifestação comum das doenças, em virtude do envelhecimento do seu sistema imunológico, da imunossenescência, do envelhecimento da forma como ele se defende dos micro-organismos. Então, a apresentação típica da doença, o normal em adulto jovem, em idoso, a apresentação da doença, ou seja, os sintomas são diferentes. Ele não necessariamente apresenta febre, por exemplo, em virose. Ele não necessariamente abre um quadro de gripe, tossindo e espirrando. Ele pode abrir quadros de viroses com o que você falou, com esmurecimento, com a fraqueza, a astenia. Se ele não era antes assim, e de uma hora para outra ele não está mais conseguindo andar, está fraco, está perdendo o apetite, é um sinal de que ele pode estar passando por um processo infeccioso. Então, fiquem atentos ao estado de energia, de mobilidade desse paciente. Ele pode estar abrindo um quadro que mais tarde vai se apresentar com suas características da doença que for afetado, mas antes disso ele pode complicar, descompensar outras doenças. Um outro sinal é a mente. O indivíduo idoso, eu sempre digo, a febre do idoso é o delirium, né? Ele entra em confusão mental muitas vezes antes mesmo de ter a febre ou de ter os sintomas da gripe, seja da diarreia, ele entra em confusão mental. Então, uma confusão mental aguda pode ser indicativo de uma virose. Então, mente, estado geral, né? O paciente fraco, sem energia, perda de apetite, é bem comum também nesses quadros. Então, ficar atento a esses sinais que às vezes são sutis. Até mesmo nos exames, quando a gente pede, são bem sutis essas alterações, principalmente naqueles mais frágeis, naqueles acometidos por múltiplas comorbidades, em situação de fragilidade, com perda de massa, lentificação da marcha, aqueles mais debilitados ou restritos ao leito. Então, atenção aos sintomas, aos sinais
de alerta, porque nem sempre vem com o quadro clássico de febre, tosse, espirro. Muitas vezes ele entra em confusão mental, ele tem uma queda de pressão, ele para de se alimentar, começa a ter dificuldade na mobilidade, e isso pode ser a abertura de uma virose. Ouvinte, pergunta 3421-2270, doutor Belise, minha mãe tem 76 anos, já se encontra em um quadro de demência e agora ela começa a ter dificuldade para engolir o alimento. Nós já o damos pastoso, né, em certo modo processado, mas ela mostra uma dificuldade para engolir, para deglutir esse alimento. A estratégia, a ouvinte pergunta se existe alguma estratégia aí para alimentar essa idosa, né, já que ela não tem mais a consciência devida de que precisa de fato ingerir esse alimento. Olha, é um tema bem discutido na geriatria, a alimentação de pacientes que têm uma demência avançada e perdem a capacidade de se alimentar. Eles desaprendem a deglutir, a engolir da forma correta. E talvez o mais básico até mastigar, né? Mastigar, nem percebe mais. Ou mesmo ficar com aquela alimentação na boca e não deglutir, e às vezes quando deglute se engasga. E aí, o que fazer? Primeiro é identificar se isso vem acontecendo aos poucos. A pessoa vem perdendo a capacidade de entender como se alimenta. Ele vai perdendo a memória, inclusive a memória de como é que se alimenta. Em fases avançadas da demência isso pode acontecer. Então, primeiro, ver se isso não foi de um momento para outro, como eu falei, pode ser uma alteração de poucos dias, e aí a gente tem que investigar o que pode estar acontecendo. Pode ser um medicamento que esteja mais ou a menos, pode ser a própria infecção que ele esteja sendo acometido, alguma alteração que ele não sabe expressar, uma dor numa prótese dentária, uma dor, uma afta, uma dor no estômago, alguma coisa que faz com que ele não, uma infecção, uma inflamação, uma infecção na garganta, tudo isso pode fazer com que ele perca a sua capacidade de se alimentar e ele não sabe expressar, simplesmente não se alimenta. Afastando essa causa imediata que a gente pode tirar, e aí você retirando o medicamento, ou você tratando a infecção, ou você tratando a dor que está fazendo ele não se alimentar, ou você conseguindo identificar alguma doença no estômago, ou em qualquer outra parte que está atrapalhando ele se alimentar, você tratando, ele volta a se alimentar normal, como antes. Mas se é uma coisa que progressivamente a gente vai percebendo que ele vai desaprendendo a se alimentar, esse é um sinal de progressão da demência. Ela está evoluindo para um quadro mais grave, onde o indivíduo tem dificuldade de se alimentar. E aí entra-se a discussão. O que é que se faz? Num paciente que não tem demência, quando ele não consegue se alimentar, a gente tenta passar uma sonda, nem que seja uma sonda para alimentação, nem que seja por um período temporário. Mas num paciente que tem uma demência, isso vai fazer diferença? Isso vai ajudar ou vai beneficiar ele? Então a discussão em termos de cuidados paliativos, que na demência não se recomenda fazer essa sonda. A gente, se o paciente não consegue mais, você tem que respeitar a natureza da própria demência e tentar de outras formas manter o estado nutricional dele até que chegue a hora dele. A gente tem que entender que a demência ela pode avançar ao ponto do paciente não conseguir mais se alimentar. Isso é triste? Mas se vem aos pouquinhos acontecendo, a gente tem que pensar nisso. Uma outra alternativa é a gente buscar um auxílio da equipe multiprofissional, ver com o fonoaudiólogo, se tem alguma alternativa que ele possa fazer, alguma intervenção que ele possa facilitar para que essa pessoa não precise de sonda e que volte a se alimentar, chamar a nutrição também para participar, chamar os profissionais da fisioterapia, o que é que a gente pode fazer. Mas, via de regra, esse paciente, a longo prazo, se a gente já tentou mudar a consistência do alimento, era um alimento sólido, você está pastoso, está líquido, e mesmo assim ele não consegue. Se a gente já tentou, nesse período, diversificar o que ele se alimentava, mudar, já tentou tratar todas as causas possíveis, a gente tem que entender que é um processo de avanço da doença. Na maioria das vezes, Alexandre, os pacientes não chegam nesse nível. E quando chegam, quando você perde a capacidade de se alimentar, isso é um marcador de proximidade da morte, no caso da demência. Sim.
Então você já vem muito mais debilitado, você já vem com outras comorbidades, já vem com uma úlcera, você já tem uma imunidade muito baixa, já está fazendo infecção urinária, já está com outros problemas, que a alimentação até vai ser só mais um problema um marcador de proximidade da morte. Então a gente, via de regra, não faz intervenção nessa fase, e mesmo se fizer, são poucos dias que ele vai voltar a se alimentar. Porque se for alguma coisa reversível, sim, a gente tem indicação de passar uma sonda, até mesmo fazer uma gastrostomia, colocar uma sonda pelo estômago, seja por cirurgia, seja por endoscopia, e voltar a alimentar um paciente. Mas é um desafio, nessas fases avançadas da demência, você identificar se está realmente numa fase final, ou se aquele paciente tem uma viabilidade, uma discussão de congresso, isso, o pró e o contra, geralmente em congressos de geriatria tem alimentação artificial em pacientes com demência avançada, quando indicar, quando não mais indicar, até quando a gente vai. Então é um desafio, cada paciente é um mundo, cada família é diferente, a gente tem que, com cautela, avaliar de maneira global se vale a pena, não sair por aí colocando sonda em todos os pacientes, ou sair por aí contraindicando sonda em cada paciente. Isso envolve uma questão mais geral, individual e bem delicada, bem desafiador. E o cuidador, o parente entender... Alexandre, eu falei, sim. Não sei se deu para... Não, mas eu acho que a ouvinte entendeu bem, mas eu acho que o principal desafio também é o cuidador ou o parente daquele cidadão, daquela cidadã, entender o momento em que tem que se tomar a decisão mais acertada pelo bem-estar. Exatamente. Faz parte do tratamento, não só da demência de Alzheimer, de outras demências e das doenças. Cada vez mais, a forma com que a gente lidar com esse tripé, paciente, família, profissionais de saúde, isso é um tripé que tem que funcionar em sincronia. Cada vez mais a gente faz psicoeducação, a gente vai preparando a família. Olha, a demência está nessa fase, pode acontecer isso, Então, assim, na maioria das vezes, quando chega nessas fases, sem ser uma doença aguda, que de uma hora para outra perdeu a capacidade, seja por um AVC, seja por alguma doença que está sem condições de se alimentar, mas ele chegou no curso da doença, na maioria das vezes as famílias estão preparadas. Elas já sabem que aquele momento é um momento, se ela está ali cuidando, não é uma pessoa que vem de ano em ano ver, se ela está ali cuidando, ela vai saber, ela vai estar preparada. E como eu disse, muitas vezes o paciente nem chega nessa fase. Ele parte por outra causa, por outro problema. Então, a psicoeducação, a conversa, trazer o cuidador, a equipe de cuidador, trazer a família para perto, vir para a consulta, dizer suas angústias, não é só a pessoa, o filho ou a filha, é também a família. Profissional, família e cuidador tem que funcionar em sintonia. A gente vai preparando as famílias para possíveis complicações, para que não chegue numa hora dessa e não saiba o que fazer. Algumas vezes a gente é chamado, ou a gente atende um paciente que chega para nós já numa situação dessa, e muitas vezes a gente tem que tomar medidas que em pacientes que a gente acompanha há muito tempo não tomaria. Mas é uma realidade e é bem desafiador. Chama a atenção a questão da família estar presente, entendendo cada momento dessa demência. Maravilha.